Obrigado, obrigado, obrigado. Gente, é uma alegria muito grande. Já falei um pouco antes do louvor, mas quero falar novamente. Tenho visto aí as pessoas que a gente se encontra semanalmente, minha família, meus filhos, meu irmão, minha mãe, tia Graça, meus irmãos que eu não vejo há muito tempo, ou que a gente não estuda pelo menos a Bíblia há muito tempo. Pessoas amadas, glórias a Deus, obrigado pela presença de todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Amém. Gente, hoje é nosso primeiro culto do Projeto Transformar. O Projeto Transformar nasceu no coração do Senhor e em algum momento nós tivemos os ouvidos abertos e a gente começou a estudar a palavra e o Senhor foi trazendo clareza e nasceu. Começamos a estudar, igual eu mencionei anteriormente, a Bíblia com uma família amada, que é a família do Luiz, da Tati, Moisés e a Sarinha que estão ali. Já tem até ministério infantil. A igreja está nascendo com o primeiro culto com o ministério infantil. E dessa semente, outras pessoas vieram chegando e fazem 2 anos que a gente estuda a Bíblia todas as terças-feiras lá em casa. Tem aumentado o número de pessoas e nesse período de 2 anos nós conseguimos ler o livro de Mateus e João até o capítulo 13. Estamos indo devagarinho, livro a livro, verso a verso, e buscando do Senhor uma resposta. Se eu perguntar para vocês, por que eu vou para a igreja? Por que vocês vão para a igreja? Teve um dia eu fiz essa pergunta para o Senhor, por que eu vou para a igreja? E daí eu não achei resposta. Se eu perguntar para vocês, pensa, por que vocês vão para a igreja? Eu não achei a resposta. Daí eu lembrei, por que eu fui para a igreja? Eu fui para a igreja porque eu tinha situações que eu queria que fossem resolvidas. E uns irmãos amados que conheciam o Senhor vieram, pregaram para mim e falaram, olha, o Senhor pode resolver essa situação na sua vida. E Ele resolveu. Ele resolveu aquela situação. Porque eu continuo tendo situações na minha vida. Mas aquela situação, Ele resolveu. Todos nós temos situações. E em um período de oração que nós tivemos na igreja, que era aquela coisa de 21 dias ou 15 dias, no começo do ano, jejum e oração. Venha, traga seu pedido, a gente ia, orava, jejuava. E eu falava, mas por que eu estou indo para a igreja? Daí todas as vezes que a gente ia lá, eu colocava um pedido das situações, o Deus das causas impossíveis, né? A gente serve um Deus das causas impossíveis. Amém, a gente realmente serve. Eu falei, poxa Deus, eu só estou aqui pedindo, eu continuo vindo aqui. O Senhor já resolveu um problema e eu não paro de criar problema. Então, a gente continua orando e pedindo para o Senhor transformar as situações. Daí, naquele momento, eu tive uma experiência com o Senhor e parei de pedir para que Ele solucionasse os meus problemas. Eu falei, eu quero conhecer mais o Senhor e entender qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E devagar, daí se passaram 10 anos de quando eu fiz isso, ou mais, e eu continuei buscando. E tem um versículo que sempre me incomodava, que é aquele que está lá em Oséias, quando diz assim, que o meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Então o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E estudando a palavra, vindo para Efésios 4:13, que é o texto do projeto Transformar, não sei, que é Efésios 4:13, o que diz mesmo? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita à medida da estatura do corpo de Cristo. Perfeita de Cristo. Completo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à estatura completa de Cristo. Aí quando eu li esse versículo, eu tive um confronto muito grande no meu coração. Poxa, então eu não vou para a igreja para buscar a solução para os meus problemas. Ele tem um propósito para a minha vida. Então, se Ele me estabeleceu como corpo, por que eu continuo indo para a igreja para pedir que Ele venha solucionar os meus problemas? Sendo que Ele já nos abençoou, que está lá em Efésios 1:3, com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais em Cristo. Então Ele já abriu mão da vida dele para que eu tivesse vida. Agora, para que Ele me restaurou? Aqui tem empresários, você contrata um funcionário só para dizer que ele pertence à sua companhia e toda semana você paga ele e ele não precisa fazer nada. Não, mas ele é seu funcionário, usa até uniforme. Então hoje, nós estamos dentro da igreja e muitas vezes eu falei, Deus, eu não estou cumprindo o teu propósito.
Porque se o Senhor me restaurou para que eu viesse ser um restaurador de vida, um instrumento do Senhor, conectado com o corpo de Cristo, para que o mundo visse que quando o Senhor restaura uma pessoa, o Senhor transforma ela a ponto dela ter o mesmo propósito do Senhor. O que foi perdido no Éden foi a imagem e semelhança do Senhor. Gênesis 1, 27. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Se a gente parar para pensar, será que Deus estava sem problema? Estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Está tudo bem aqui. Vamos criar um problema. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas estabelece limites para eles, mas sabemos que eles não vão cumprir o limite. E o homem não cumpriu o limite e fez o que era proibido, que Deus havia estabelecido. Com isso, o homem perdeu o quê? A imagem e semelhança de Deus. O homem buscava a Deus ao entardecer. Todas as tardes, o homem buscava ao Senhor. Naturalmente, igual a gente busca um filho, igual a gente busca os nossos pais. Com a queda, houve uma separação dessa comunhão entre Deus e o homem. E Jesus veio para restabelecer o que se havia perdido. Naquele diálogo entre Jesus e o Zaqueu, Jesus fala assim: eu vim restaurar o que se havia perdido. O que se perdeu no Éden? A imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes nós como igreja buscamos ao Senhor não para ter essa imagem restaurada em nossas vidas, mas para ter os nossos problemas resolvidos. Porque nós somos filhos. E Deus é um Deus de capricho, um Deus de milagre, um Deus cuidadoso. Mas uma igreja efetiva é aquela que entende o seu chamado. Quando em 2 Pedro está dizendo lá que vós sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De anunciar as grandezas daquele que os tirou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, não é para que eu fique bonitinho. Eu vivi em trevas, hoje eu não vivo mais em trevas. Por quê? Não, porque o Senhor me tirou das trevas. Ok, mas Ele me tirou das trevas e me deu um propósito. O que é? Anunciar as grandezas daquele que me tirou de lá. Então, que o nosso estilo de vida como corpo venha testemunhar aquele que nos resgatou. Então, o Projeto Transformar nasceu dessa forma. Gente, vamos estudar a palavra, mas com outro foco. Não o foco de ter os nossos problemas pessoais resolvidos, mas vamos estudar a palavra para que a gente venha se alinhar ao que o Senhor sonhou para as nossas vidas que a gente viesse fazer. Então, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos morrer para que o Senhor reine em nós e nós sejamos a esperança nesse mundo. Colossenses 1, 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, se Cristo está em mim, existe uma esperança da glória. Que a nossa vida aí fora venha refletir a glória de Deus. Como? No trato, nos negócios. Que as pessoas falam assim, essa pessoa é diferente. Por quê? Porque ela age diferente, ela não é egoísta, ela se preocupa com o próximo. Quando o Senhor diz para que a gente venha a amar os nossos inimigos, fala, isso aí tá de brincadeira, Senhor. O Senhor tá de palhaçada, não dá não, né? E eu não consigo amar o inimigo. Só que Ele colocou dentro de nós uma coisa que se chama Espírito Santo. Uma vez no estudo, nós estávamos lá, daí a Dirce perguntou, Márcio, o que é o fruto do Espírito? Daí a gente conhece, que está lá em Gálatas, o fruto do Espírito. Muitas características do fruto do Espírito. Mas se eu trouxer um resumo, o fruto do Espírito é tudo aquilo que eu naturalmente não poderia fazer com o meu senso de justiça. Então, por quê? Eu falo, essa pessoa não merece, realmente não merece. Da mesma forma que eu não merecia, e Ele abriu mão da glória dele, que está lá em Filipenses 2, e veio aqui para nos resgatar, para me resgatar. Eu não merecia, eu era pecador. Mas e quem merece? Quando Jesus veio, abre mão da sua glória. Colossenses 2, de 5 a 8. Tende em vós, pois, o mesmo sentimento em que houve o Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus antes, abriu mão de si mesmo. Para quê? Para cumprir o propósito que Deus Pai estabeleceu para que Ele, quando Ele viesse aqui para a terra. Então, o propósito que estava sobre Jesus, hoje está sobre nós. Então, qual é a ênfase que nós damos quando a gente está estudando a Bíblia? Que a gente tem que morrer para que o Espírito Santo viva. E quando eu estou enxertado na videira verdadeira, eu vou dar fruto. E esse fruto não é para que eu venha comer, é para que o meu próximo coma. Então, o que é o Evangelho? O que é o servir ao Senhor? O servir ao Senhor é um eterno
abrir mão da nossa glória, se é que nós temos, e deixar o Espírito Santo fluir através de nós. O que é uma igreja e um povo que faz diferença? Aqueles que aprenderam a morrer por conta de um propósito. Então, quando a gente estuda querendo... Na verdade, eu vou confessar para vocês, eu não quero morrer, não. Eu tenho dificuldade de abrir mão, mas assim, muito. Eu tenho dificuldade. Mas a palavra me confronta, e quando a palavra me confronta, o Espírito Santo fala, peraí, Márcio, você foi restaurado para um propósito. É de anunciar a grandeza. E é de anunciar a palavra. Por que o povo, que está descrito lá em Oséias 6, perecia por falta de conhecimento? Porque os sacerdotes não estavam ensinando o povo o que eles precisavam saber. Quando a gente vai para Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18 para frente, é o id. Esse aqui eu vou ler. Mateus, vamos ler, por favor. 28, de 18 para frente. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E deixou uma promessa: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O Senhor Jesus estabeleceu para os discípulos, que foram as primeiras pessoas que receberam essa mensagem, que eles tinham que ir por toda a terra, fazer discípulo. O que é fazer um discípulo? É fazer alguém que vai replicar as suas atitudes. Façam discípulos e ensinem os mandamentos, para que os mandamentos estejam no coração. A única coisa que vai transformar as nossas vidas é a palavra de Deus através do conhecimento do Espírito Santo, do convencimento pelo Espírito Santo. A gente pode orar, pode pôr a mão na cabeça, pode dar rasteira, pode fazer o que for. Pode fazer o que for, o show que for. O que vai convencer, a gente pode ter um convencimento naquele dia. Chorar e ficar até bem emocionado. Mas o que transforma a vida de uma pessoa são os mandamentos. Em João 14, 21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai. E Jesus diz assim: eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, o que é servir a Jesus? É ter os mandamentos guardados. Porque o Senhor vai trazer à memória aquilo que dá esperança, mas que me dá esperança a não ser a palavra de Deus? E se ela não estiver guardada no meu coração, eu vou agir e eu vou reagir segundo os meus próprios conceitos. Quando o Senhor Jesus chegou e teve um encontro com o apóstolo Paulo era o dono da razão, né? Tinha estudado nas melhores universidades, cresceu aos pés de Gamaliel, mas por ser um religioso e sendo fiel àquilo que ele cria, ele perseguia os cristãos, consentia na morte de cristãos. Um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e quando ele teve esse encontro, os olhos dele se cegaram. Foi levantado uma pessoa, Ananias, para orar por ele. E aí, assim que ele enxergou, ele falou: poxa, eu estava no caminho errado. E ele passou a entregar a sua vida por um propósito. Nós usamos uma expressão que é muito interessante: de fé em fé. Não, como vai sua fé? Não, vai de fé em fé, de glória em glória, né? Então eu queria aplicar o fé em fé e glória em glória na vida do apóstolo Paulo. A gente conversou essa semana lá em casa. Fé em fé, eu creio, eu persigo. Daí no dia que ele teve um encontro com Jesus, começou o processo de glória. Ficou cego, perdeu a visão, daí depois recebeu a visão espiritual. Daí ele começou a se dar, a morrer por um propósito que foi delegado para ele. Então, igreja, o desafio que eu passo claramente para todos nós, para mim e para vocês, é que a gente venha morrer por conta desse propósito. Que o fato de eu estar dentro de uma igreja, aprender a falar como crente, papai do Senhor, ô irmão, vai varão, Armando Coque, e aí vai.
A gente aprende o crentez de uma forma bem interessante. Mas a vida lá fora não é crentez, porque se não tiver raiz, a hora que alguém vier falar alguma coisa comigo, vai na rasteira. Vai o velho homem, vem, pega o taco de beisebol e vai querer brigar. Mas o Senhor chamou um povo que venha ter uma vida diferenciada através do conhecimento das Escrituras. Eu não quero ficar exaltando o grupo que a gente está estudando, mas eu só quero dar ênfase no nome do Senhor. A gente pausa para estudar a palavra, para que a gente venha ser transformado. Porque não tem nenhuma glória que a gente venha receber aqui nessa terra que venha se comparar com a glória do Senhor ou com fazer a vontade do Senhor. Não existe nada que nos traga maior satisfação do que estar no centro da vontade do Senhor. Por que muitas pessoas não conseguem entender e se alegrar nas coisas do Senhor? Porque não entendeu o chamado. E quando não entende chamado, não entende o propósito. Romanos 12, vou ler. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, o apóstolo Paulo, capítulo 12 de Romanos, ele vem depois de uma sequência. Desde o capítulo 1, eles vão falar da depravação total, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não importa se era judeu, se era grego, se era gentil, todos os pecados estão destituídos na glória de Deus. No capítulo 11 vem, é um texto onde está falando uma exaltação ao nome do Senhor. Daí no capítulo 12 o apóstolo Paulo fala assim, ó: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E o 2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No reino do Senhor, enquanto eu não transformar a minha mente e entender o meu novo propósito, a palavra de Deus vai parecer para mim um conjunto de regras chato, mas muito chato. Ah, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Não. A palavra de Deus está nos direcionando para que a gente venha renovar a mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo chegou nesse ponto. Quando ele está ministrando isso, ele passou por isso. Depois de perseguir a todos, ele teve a mente renovada e ele passou e transformou, a se regozijar até nas próprias perseguições, porque ele estava fazendo a vontade do Senhor. Então o Senhor nos chama para que a gente venha ser transformado à imagem e semelhança dele, para que a gente venha transformar nossa forma de pensar e receber esse novo propósito. Senão, nós nunca vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque isso está em fazer a vontade dele, isso não está em satisfazer as nossas vontades. Se a gente parar para pensar, vamos imaginar que nós tivéssemos todos os nossos problemas resolvidos, que graça teria a vida? Não ia ter graça. Mas o Senhor colocou dentro de nós um vazio, que é pela presença dele, para que a gente possa viver, e quem estiver próximo das nossas vidas, ver essa diferença e que a gente venha impactar esse mundo. O Senhor nos chamou para transformar, primeiro, a nossa vida e depois o ambiente por onde nós passarmos. Então, que o Senhor venha cumprir isso nas nossas vidas. Então, o que é o Projeto Transformar para quem está nos visitando? Obrigado pela visita. É um lugar onde a gente estuda a palavra com o objetivo de ser transformado. Poxa, Márcio, mas e meus problemas? A gente vai orar e o Senhor aqui resolve, né? A gente vai, porque milagre quem faz é Ele. Amém. Eu não vou ficar, eu falo, vem cá, eu vou orar e vai acontecer. Poxa, esse é o meu desejo, eu vou orar, vamos orar, né? E o poder da oração? O poder da oração está no corpo de Cristo. Não existe um homem, o ungido se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então a gente para estudar a palavra, a gente para buscar a presença de Deus, para que a gente venha ser transformado e para que a gente venha ser a resposta que esse mundo está precisando. Amém? Amém? Falei bastante, né? Então esse é o Projeto Transformar. Nosso texto base, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Quando a gente começa no capítulo 4 de Efésios, fala da unidade. E muitas vezes esse texto de unidade, vou abrir,
ele foi ministrado. Poxa, a gente tem que ter unidade para fazer as coisas. Falei amém. Mas muitas vezes a gente aplicou isso no contexto ministerial. Poxa, vamos fazer isso, você não tem unidade? Não. A unidade é que o Senhor Jesus estabeleceu um corpo. Então, para um corpo andar unido e ligado, existe a necessidade que todos abram mão. Quem está casado sabe. Para que a gente tenha unidade com a nossa esposa, eu tenho que abrir mão num espaço, ela abre mão em outro espaço. Mas o Senhor estabeleceu um corpo. Então a gente tem que andar em unidade de espírito através do vínculo da paz, crendo que todos nós temos o mesmo propósito. A igreja tem um só propósito. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja C, não importa a igreja que a gente vá. Importa que prega a palavra, por favor. Porque o que não prega a palavra não é igreja. Enfim, mas a gente precisa do quê? De ser um corpo. Para ser um corpo a gente precisa abrir mão completamente. Então que essa unidade venha acontecer nas nossas vidas, crendo que todos temos o mesmo propósito. Um exemplo que às vezes a gente usa no grupo também, se nós fôssemos salva-vidas, estivéssemos na praia, só que naquele dia eu briguei com a Luciana. Sabe quando você está emburrado? Eu fico, às vezes. E quando eu fico, muitas vezes eu me transformo em imprestável para o propósito que ele colocou na minha vida. Eu não tenho esse direito. Mas nós somos salva-vidas. Existe vida nas nossas vidas e nós somos esses salva-vidas. Então, que nunca uma chateação pessoal nossa venha impedir o reino de fluir através de nós. Porque se o Espírito Santo habita nas nossas vidas, ele tem que tomar controle das nossas emoções. Não importa se eu sou sanguíneo, se eu sou melancólico, se eu sou palmeirense, corintiano, não importa. O que importa é que o Espírito Santo controla a minha emoção no momento de reação. A minha ação eu controlo, a minha reação eu não controlo. E se eu não estiver cheio da palavra, eu não estou cheio do Espírito. E quando vier uma situação, eu vou reagir conforme a velha natureza. Há necessidade de estudo, de transformação, para que a minha reação venha se alinhar à vontade de Deus. Se eu sou um salva-vidas, eu estou na praia, briguei com a Luciana. Alguém está se afogando, deixa morrer. Já morre tantos, não estou nem aí. Mas é isso que a igreja faz quando não vive lá fora. Quando Jesus fala em Colossenses que Cristo em vós é a esperança da glória. A gente deixa de testemunhar para que outros venham chegar à presença de Deus, porque eu estou chateado. Eu sou egoísta. Eu busco a Deus para resolver a minha vida. E os outros que se danem com bastante amor, né? Assim, mas o Senhor está chamando o quê? Uma igreja que... eu não vim passar água oxigenada. Mas é tirar a casca. A ideia é que o Senhor... O cristão tem que pensar. Nós, pastores, temos que parar de dar a resposta pronta para ele. Pastor, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer... Não entendeu? Pode, vem cá, senta, vamos ler a Bíblia e vamos aprender. Vou abrir uma caixa no Instagram para você perguntar o que pode e o que não pode. Para, pastor, ensina a Bíblia. Ensina a Bíblia. Se não ensinar a Bíblia, a gente vai continuar sendo levado. Efésios 4, 16 ou 14. De um lado para outro, por qualquer vento de doutrina. Porque nós não somos bereano e a gente acredita no que os outros estão falando. O Senhor chamou para ser um povo que pensa, um povo que conhece, um povo que é transformado, que tem a palavra guardada no coração. Vai por todo mundo, pregai o Evangelho, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a guardar as Escrituras. E eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Então, para todas as famílias que chegaram no grupo, eu falei, olha, a gente tá aqui lendo a Bíblia para a gente morrer. Vocês estão afim? Se vocês não querem, beleza. Mas vocês querem morrer? A ideia é ser transformado. E o interessante, lá em João 13, 17... Vamos ler. João 13, 17 diz assim: agora que vocês sabem essas coisas, vocês vão ser felizes se as praticarem. Então, quanto mais a gente conhece do Senhor, mais indesculpável a gente se torna diante dele.
A igreja não é um local onde a gente reúne uma série de pessoas para ouvir uma estrela. Porque a estrela é Ele, o ungido é Ele. A igreja é um lugar onde nós estamos em comunhão. Essa é a grande congregação. Nós estamos aqui para adorar juntos. A banda não é... Eu sei que quem tem a banda é muito chique, tudo grande, muita tecnologia. Mas a ideia não é show. A ideia é que a gente cante junto, que a gente adore junto, que a gente feche o olho junto, que a gente se preocupe uns com os outros. Então, quanto mais da palavra nós tivermos, mais indesculpável a gente se torna, mas mais preparados para esse propósito a gente se torna. O Senhor está nos chamando para esse caminho. E eu andei muitos, mas muitos anos dentro da igreja, sem entender por que eu ia para a igreja. Sem entender o que eu ia lá toda semana. Eu achava que se eu fosse lá, pelo menos o pastor não ia me torrar depois, ia me ligar. Você não veio por quê? Não fui, mas eu mandei o dízimo. Eu bati o meu cartão. Eu bati o meu cartão, satisfazia a minha consciência e voltava para a minha vida natural. Mas o Senhor está chamando um povo que entende o que ele tem, o que tem para ser feito. Nós pegamos o bastão, nós somos salva-vidas. Servir a Jesus não é ir para a igreja, mas quem serve a Jesus vai para a igreja. Eu não estou pregando contra a igreja. Servir a Jesus é viver como ele viveu. O propósito que estava sobre ele, hoje está sobre nós, a igreja. Eu tenho essa capacidade, ou de repente eu não tenho, porque nunca me foi ensinado de uma forma clara que eu me reúno para aprender e me transformar. Existe uma cultura no judaísmo que todos, nos Salmos fala bastante disso também, que aquele que se prostra diante de uma imagem, com ela fica parecido. Então o que Jesus estabeleceu? Que a gente venha se prostrar, nos prostrarmos diante dele, para se tornar parecido com ele. Para quê? Para ter poder? Shazam. Para ser o Todo-Poderoso? Jesus falou assim, o maior é aquele que serve, é aquele que se entrega. O maior não é aquele que demonstra sinais e poderes. João 20, verso 31. O que fala, Miquel? João 20, 31. É a música. A música disse-lhe Jesus, o que tu vistes, tome creste, porque me viste, tome creste, bem-aventurado. Os que não viram e creram. Jesus fez muitos milagres. O livro de João, tem 7 milagres relatados. E João termina que Jesus fez muitos outros milagres, e que se fossem relatar todos esses milagres não teriam os livros para escrever. Mas esses milagres estão descritos no livro de João para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. E se você crê, você vem a ter vida em Jesus Cristo. Então, aquele que crê em Jesus, não é somente, ainda bem eu vou morar no céu, igual o irmão Lázaro, ele já morreu e está lá. Ainda bem ele foi morar no céu. Ainda bem, eu vou morar no céu, mas o plano é o seguinte: ainda bem, o Senhor já me restaurou, eu creio nos seus milagres, então eu tenho vida no Senhor, conta comigo aqui. Vamos fazer igual Isaías fez. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pode vir com Atenas, toca na minha língua, queima meu coração, queima tudo que não presta, não vai sobrar nada, mas me prepara para esse propósito que o Senhor tem para a minha vida. Mais do que um ajuntamento, esse ajuntamento é maravilhoso, a comunhão é maravilhosa, mas o reino é mais sério do que um encontro dominical numa igreja. Aqui no Brasil aqui nos Estados Unidos é muito confortável, tá quente, mas tem ar-condicionado, a gente tem muito conforto, mas é mais do que isso. Ser igreja é mais do que esse ajuntamento, ser igreja é viver lá fora, em unidade de espírito, crendo que todos nós temos a mesma responsabilidade. E a responsabilidade aumenta para os pastores, para os mestres, apóstolo, profeta e evangelista. Porque o verso 12 de Efésios diz que os ministérios foram levantados com o propósito de capacitar o povo a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Pastor não é estrela. Pastor é responsável de ensinar a Bíblia até que cada um de nós estejamos na plenitude de Cristo. Quando isso vai acontecer? Nunca, mas você é pessimista. Não, eu creio na transformação. Porque se o Senhor transformar a ponto de chegar na estatura dele, ele leva, né? Para ele, rápido. Eu falei, Senhor, eu quero chegar mais perto, mas não me leva agora não. Não me leva agora não.
Mas enquanto eu estiver aqui, conta comigo. É diferente. Enquanto eu estou aqui, conta comigo, Senhor. E essa responsabilidade é minha agora. Passou o bastão para mim? Então por que eu vou para a igreja? Eu vou para a igreja para ser transformado à imagem e semelhança do Senhor. E os meus problemas, vamos orar e Ele vai resolver. Ou não. E se Deus não resolver os meus problemas? Glória a Deus. Eu sou um instrumento, um vaso frágil, e a minha vida é um instrumento para Ele por onde eu passar. Porque a vida dos discípulos não foi fácil. Depois que eles encontraram o Senhor, eles viram a glória do Senhor, mas a batata esquentou para o lado deles. As coisas não ficaram fáceis. As coisas só pioraram. Mas eles morreram felizes, porque eles entenderam o propósito. O Romanos 12, 2, na vida dos discípulos estava claro. A mente foi transformada e eles conseguiram experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mesmo sendo perseguido, mesmo passando por dificuldade. Então, que o Senhor venha cumprir isso nas nossas vidas, que o nosso coração venha estar aberto, que a nossa mente venha estar aberta. E você vai saber, eu vou à igreja para que eu venha ser transformado com o Senhor. Eu não sou mais consumidor. Teve uma vez que eu ministrei uma palavra, falar é multidão, até quando? Até quando eu vou me conformar e ser parte da multidão? A multidão via os milagres do Senhor, mas a multidão não era transformada. Elas seguiam os sinais, mas elas não eram transformadas. E muitas vezes pessoas que foram alvo do milagre do Senhor não se converteram a Ele, mas foram alvo. Ah, Senhor, eu quero ver o seu milagre. Eu não sou anti-milagre, mas eu só quero trazer a consciência do propósito que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. E eu não sou mais multidão, eu vou lá para ver o que vai acontecer. Não. Eu vou lá porque eu vou morrer mais um pouquinho para que o Senhor cresça um pouquinho mais. Agora, não tem como nós crescermos no Senhor de uma forma, como chama? Aquela medicina bem devagarinho? Com homeopatia. Não tem. Não tem como eu crescer no Senhor frequentando culto, se eu não me relacionar com Ele. Como que eu digo que amo no momento de louvor, eu choro no momento de louvor, eu me prostro no momento de louvor, daí chego em casa, eu não abro o livro, eu não oro, eu não busco a presença do Senhor, não busco conhecer aquele que eu digo que amo. Eu já dei esse exemplo, que quando eu conheci a Luciana, ela não parava de me ligar. É que ela queria conhecer mais, e eu queria conhecer mais. Agora, já pensou, você fala, poxa, eu te amo, daí domingo que vem, te amo, hein? Te amo. A igreja e a gente vive muito assim. E só que existe um regozijo tão grande quando a gente pausa na presença dele, que ele vem e nos enche de alegria e fala, não, Márcio, estou te restaurando para um propósito. Busca mais de mim, que você vai entender mais. E quando a gente começa a buscar mais e mais, o Senhor vem se revelando, aquilo que eu falei em João 14. Então, eu tenho um mandamento guardado, Deus me ama, Jesus me ama, e Jesus vem e se revela. E quando Ele se revela a nós, a gente passa a cumprir o Romanos 12. Eu tenho alegria em fazer a vontade do Senhor. Então, esse é o objetivo porque a gente estuda. Quero fazer uma outra pergunta para vocês. Às vezes, quando a gente está na igreja, tá no formato que a gente tinha, não sei se vai acabar sendo assim aqui também. Acaba o louvor, lá vamos com as crianças para lá, vamos orar. Mas será que eu posso fazer aquela oração com Deus? Que meu filho venha servir ao Senhor. Venha ser fiel ao Senhor. Nunca venha se desviar dos caminhos. Mas que ele venha buscar o Senhor e ser exatamente igual eu sou. Eu sou o modelo para meu filho. Posso fazer essa oração? Que ele venha ser fiel ao Senhor igual eu sou fiel ao Senhor. Não. Na hora que fala assim, rapaz do céu, não, Deus, faz isso comigo não. Não, que meu filho venha buscar o Senhor 20 vezes mais do que eu. Mas nós somos espelhos para os nossos filhos. Eles estão vendo tudo que a gente faz. Não só ele. Existe um relacionamento que a gente tem de intimidade dentro de casa, mais próximo com os amigos e aí fora. Como nós somos reconhecidos? No íntimo a gente sabe. No público eu posso maquiar. Lá fora eu posso maquiar também. Mas o Senhor quer o nosso coração,
Mas Ele não quer o nosso coração de uma forma ignorante. Ele quer de uma forma clara, de uma forma racional. Eu sei porque eu estou te buscando, Senhor. E eu vou continuar te buscando porque eu entendi que o Senhor tem um propósito na minha vida. E o bastão que o Senhor passou para mim, eu vou passar para a próxima geração. Não precisa levantar outro. Eu vou ser essa igreja viva. Eu vou ser esse sal da terra. Eu vou ser essa luz do mundo. E todo aquele que chegar a mim vai conseguir ver o amor do Senhor nas minhas atitudes. O Senhor quer levantar uma igreja viva, mas uma igreja que pensa e que busca a presença dEle. Então, quando a gente se reúne como projeto, realmente é para ser transformado, não somente um ajuntamento. Está acontecendo? Eu creio que sim. Você está pronto, Márcio? Não. Tô não. Erro, piso na bola pra caramba. Agora, quem tem o Espírito Santo, quando erra, aprende a fazer o caminho de volta. Vai lá, errou, faz o caminho de volta. Eu não estou falando isso a nível institucional, gente. Estou falando isso a nível de reino de Deus. Não importa onde a gente estiver, na igreja que a gente estiver. Nós somos o corpo de Cristo e existe uma expectativa. Romanos diz que a natureza criada anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, existe uma natureza que anseia pela manifestação. Cristo em vós a esperança da glória. Um coração transformado para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Até que todos cheguemos à plenitude de Cristo. Até que todos saibamos que esse propósito que estava sobre Jesus, que foi partido por nós, está nas nossas mãos agora. Na última ceia, Jesus falou assim: está aqui meu corpo partido por vós. Façam isso em memória de mim. Está aqui meu sangue da nova aliança. Então nós somos lavados e remidos pelo Senhor, para andar unido e ligado em propósito, ainda que cada um esteja numa igreja, ainda que cada um esteja em um país, nós estamos unidos e ligados em um propósito. Um povo que ama ao Senhor Jesus e está ligado num propósito. Quando a gente conversa, mesmo distante, nós estamos ligados no mesmo propósito, porque aquele corpo que foi partido não foi partido em vão pelas nossas vidas. Ele já nos salvou. Agora o que Ele espera, não o que Ele quer. Ele é um gentleman. Mas Ele espera que a gente venha cair em si e entender: eu fui resgatado para ser um resgatador. Eu não fui um resgatado só, tô beleza, daqui eu vou. Quem contrata alguém para não pagar nada, para pagar e não fazer nada? Mas o Senhor pagou. Existia uma expectativa de um rei que viria com mão forte, destruir o Império Romano, subjugar os gregos, que já estavam subjugados pelos romanos. Daí chegou um rei que falou: para de derramamento de sangue. O único sangue que vai verter a partir de agora é o meu, para que vocês tenham vida. Chega de guerra. Chega de guerra. Mas entrem embaixo do meu propósito e vivam como eu. Eu vou estar sempre com vocês. Continua ensinando, continua vivendo, batiza. E eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ou a consumação do nosso século. A hora que Ele puxar a nossa ficha, Ele vai estar com a gente. Mas existe uma responsabilidade sobre nós, igreja. Que o Senhor venha cumprir isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Pode vir para cá. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Um trecho da Tua palavra e vários versículos foram citados. E nós somos dependentes de Ti, Pai. Está aqui o povo que se reúne no Teu nome. Eles não vieram ouvir um homem falar. Eles vieram ouvir o Senhor, que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. E eu clamo que o Senhor complete essa semente no coração de cada um. E que cada vez mais todos venham estar alinhados à Tua vontade, ao Teu propósito, pegando a sua parte do bastão e passando à frente, sendo transformado à sua imagem e semelhança. Completa, Pai, essa obra nas nossas vidas, na vida dos meus irmãos. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor conhece as nossas atitudes, mas eu peço que o Senhor venha quebrantar os nossos corações e nos levar para esse local
de proximidade com o Senhor, para que a gente venha fazer a tua vontade, porque na tua presença há uma abundância de alegria, e como é bom nos regozijarmos no Senhor. Queremos mais e mais disso. Faça isso nas nossas vidas, meu Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Cantar o Efésios? Ou João 20? Meus irmãos, Deus abençoe vocês. A gente vai cantar mais um louvorzinho. João 20, parabéns. João 20. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, tu é creste, bem-aventurado, os que não viram e crerão. Jesus superou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que, crendo, tenhas vida em teu nome. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Do início, aleluia, Jesus, disse-lhe Jesus, porque me vistes, com palmas, Tomé creste, bem-aventurado, os que não virão e crerão. Jesus pois operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esses, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, agora o perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Aleluia, Senhor. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, para o perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Por Ele que eu vou gastar a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. É o dono dos seus dias, e é Ele, é por Ele que eu vou gastar a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. É o dono dos seus dias. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós queremos entregar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui nessa noite. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra caiu em corações de terra fértil, Pai. Que elas deem frutos, Pai, em nome de Jesus. E cada dia mais nós tenhamos sede da Tua palavra. Sim. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Esse é o nosso maior desejo, nos parecermos com o Teu Filho amado. Em nome de Jesus, receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, tá. Vocês podem sentar uns minutinhos, por favor? A gente vai passar um videozinho. Peraí. Memories. Já leu a Bíblia hoje? Obrigado, meus irmãos. A gente vai ter um tempo de comunhão aqui agora. Tem uma comidinha, algumas coisinhas. E na terça-feira, aqui a gente vai ter a peça do Giovanni Ciro, esse mesmo, 7h30 da noite. Vai ser nesse local, todos estão convidados, fiquem à vontade. Obrigado pela presença de todos, que Deus nos abençoe. Amém?